Eu chego em casa, ela fala, vamos conversar. Aí eu falei, ok, vamos conversar. E ela fala, olha, o meu filho foi estuprado. E eu, naquele momento, eu ainda lembro um pouco da sensação que eu tive, o pulo que eu dei no sofá, aquela reação, porque praticamente fui eu que criei a criança, entendeu? Quando eu a conheci, ela não falava, ela não tinha amiguinhos, não brincava fora, então... Ela tinha que idade quando 2 anos. você... 2 anos. 2 anos, né? Então, assim, eu sempre tive como um presente. Não, Deus me deu uma esposa e me deu de brinde um filho também, né? E aí era uma reação, foi uma reação louca. E pior foi quando ela disse, não, quem fez isso foi você. E aí eu falei, não faz sentido isso, não faz sentido. Eu falei, não, é impossível, que isso, vão para o hospital, vão ver, vão chamar a gente aqui para conversar, para ver o que está acontecendo. Não é assim, não é você estuprou e sai. Não. Mas ela estava irredutível, já não tinha mais ninguém na casa e tal. Nesse momento ela saiu de casa, eu fui para o terceiro andar, o quarto, e aí entrei em contato com os conselheiros espirituais dela, os discipuladores dela, lá de Dallas. E pediam ajuda. Falei, olha, está acontecendo isso, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por favor, entre em contato com ela, porque alguém plantou alguma ideia nela, ou alguém fez alguma coisa com a criança e a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse momento eles disseram, não, a gente não vai se meter, a gente não vai se envolver. E aí eu falei, Deus, o que eu faço? Eu estava num estado de nervo tão grande. E aí eu olhei para o lado assim, ela sempre tomou muitos calmantes. Eu tomei um calmante, deixei 2 bilhetes, um para os funcionários, falando, olha, estou descansando, vou dormir, fiquem tranquilos. E um para ela e para a criança, dizendo, amo vocês, isso é impossível, isso não aconteceu. A criança agora já estava com que idade a essa altura? Estava com 5. A gente ficou 3 anos, 5 para 6. E aí, no dia seguinte, os funcionários em casa me acordaram, eu estava muito sonolento por causa do calmante, me levaram para uma UPA aqui, chamaram a ambulância, me levaram para uma UPA. Algumas horas depois eu fui liberado, não fizeram lavagem, nada disso. Só que, a partir daquele momento, eu já não tive mais acesso às minhas redes, ao meu celular, ao computador, a nada. Tudo ficou com os meus funcionários. E aí eu falei, deixa eu voltar para casa. Mas sob ordem de quem? Você não podia simplesmente só mandar buscar? Eles são seus funcionários? Pois é. Estavam sob que comando? Pois é, dela. Já estava tudo planejado. Já estava tudo pronto. E aí eu falei, eu vou para casa, chama um táxi, eu pego o carro. Ele falou, não, tem que ir de ambulância. Você veio de ambulância, tem que sair de ambulância. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, a sua esposa pediu que fosse assim para o zelo cuidado. Aí eu, ok. Você nunca vai duvidar. Era meu motorista, era minha esposa. E aí eu esperei a ambulância, entrei na ambulância. E, Caio, quando a gente faz o mesmo trajeto, você conhece aqui a Barra, Lourenço Jorge até minha casa, você pega Américas reto. Entendeu? Até o Recreio. Entendeu? Você pega uma avenida só, não tem quebra-mola, não tem nada. E de repente a ambulância está em muitos buraco, e demorando chegar. E eu comecei a questionar, porque eu já estava completamente lúcido, já estava com um laudo do hospital dizendo que eu estava completamente lúcido. E aí me seguraram e me deram uma injeção. Aí eu acordei no dia seguinte. Dentro da ambulância? Dentro da ambulância. Acordei no dia seguinte, já no hospício. E ali eu fui tratado como alguém extremamente violento, de múltiplas personalidades, não cooperativo, porque eu falava o que está acontecendo, eu achei que eu tinha sido sequestrado, e eu ficava, olha, liga para minha esposa, liga para os meus funcionários, liga para o meu assistente, né, o assessor que cuidava de tudo, bota meu nome no Google, entendeu? Alguma coisa. E aí tinha uma mulher que ficava o tempo inteiro dizendo assim, olha só, você tem um desequilíbrio, você tem uma dupla personalidade. Na realidade, você inventou essa figura que você chama de Felipe, de pastor e de não sei o quê. Você inventou essa família. Nós te achamos na rua, você é um indigente. E durante 8 dias
Foi essa conversa no meu ouvido, aliado a drogas fortes. Meu Deus. Sem roupa, amarrado na cama. Numa salinha com muitas pessoas, como um hospício, sofrendo de todo tipo de transtornos e de abstinências que você pode imaginar. Entendeu? Porque jogava as coisas na parede, defecava, urinava. Essa clínica, elas, juntamente com a minha ex-esposa, eles estão sofrendo um processo de cárcere e sequestro privado. E aí, no 8º dia, eu recebi um conselho de das pessoas que estava lá dentro, de um dos internos. Eles falaram assim, colabora. Mesmo que você não entenda, colabora, porque senão eles vão sempre te sedar. Se você começar a colaborar, eles vão diminuir a sedação. E aí eu comecei a colaborar, ao ponto deles não me injetarem mais, me darem os comprimidos para eu tomar. No 8º dia, eles disseram assim, você vai receber uma visita médica. Eu falei, vou ter notícia do que está acontecendo, né? E aí foi a primeira vez que eu saí da cela, né, daquela jaula que eu estava. Eu atravessei a clínica e era como um spa, era um galindo. Eu fico imaginando quem vai visitar, tem quadra, tem jardins, tem um negócio lindo. E ninguém imagina o que acontece nos fundos. E aí, quando eu cheguei lá para ter a primeira consulta médica, quem estava era a minha ex-esposa, com um advogado e um apóstolo, né, do Tocantins, de Palmas, com um documento para eu assinar. E o apóstolo enviado no dia lá foi a mando deles, é parte dessa organização deles. Sei. Para você assinar um termo de quê? Anulação do casamento. Dizendo que nós nunca consumamos o casamento, que não havia bens nenhum a partilhar e que eu me declararia celibatário. Porque não faria sentido se nós ficamos 3 anos casados sem ter sexo, logo depois eu me casar com uma mulher e ter filhos, por exemplo. Então eu teria essas condições. Caso eu não fizesse, eu seria denunciado por estupro de vulnerável. E naquele dia da minha inocência, na minha ingenuidade, eu falei, jamais vou fazer isso, eu amo essa mulher. Não queria porque eu queria manter meu casamento, né? Eu amava aquela pessoa. No entanto, que eu precisei de ajuda psiquiátrica e psicoterapeuta para acreditar que realmente ela era aquilo. Porque eu não queria. Eu levei meses. Eu disse, não, a qualquer momento ela vai ligar, ela vai pedir perdão, ela vai ver que ela fez besteira, ela vai ver que foi um engano. Só que eu levei meses e precisei de ajuda externa para que a ficha caísse. Olha, você levou, graças a Deus, só meses. Eu conheço gente que leva a vida inteira. Eu conheço gente que leva 2 décadas, 3 décadas. Eu conheço gente que leva até a morte. É desassolador ver isso e pensar nisso. E aí, eu fui resgatado da clínica no 8º dia. Minha mãe já tinha me localizado com meu irmão, tinha aparecido vindo de... Quando descobriu, quem alertou o meu sumiço foram os funcionários da empresa. Falou, entra em contato com a família dele porque aconteceu alguma coisa. Porque ele não some assim, ele sempre responde, ele sempre dá satisfação, né? Tinha todo um ritmo de vida, sou uma pessoa muito metódica, entendeu? Muito programada, e aí de hábitos. E aí, no 8º dia, quando eu saí de lá, recusei assinar esse papel. Quando a minha família me achou, eu já saí de lá, já não tinha mais para onde ir. Porque ela, com um depoimento, que é o que ainda acontece até hoje, muita gente acredita nela, porque ela falou. Mesmo tendo todas as provas, todas as testemunhas e todos os laudos da minha inocência, mas ela disse, e pronto. Isso aconteceu na delegacia. Sem laudo, sem perícia, sem pedir o meu depoimento, a delegada pediu a minha prisão e deu uma ordem de restrição. Então eu saí do hospício sem poder voltar para minha casa, sem poder entrar na empresa, e até hoje eu não peguei uma caneta, uma cueca, nada. Ela ficou com absolutamente tudo.
e depois de 4 anos, os bens ainda não foram partilhados, ela já dilapidou praticamente todo o patrimônio, que era um patrimônio grande. E aí, algumas semanas depois, ela conseguiu uma ordem de prisão. Eu descubro isso, eu não tenho para onde ir, um casal de amigos empresta um apartamento. Na segunda-feira seguinte, eu entrego. E aí que eu vou dar o meu depoimento. E aí que depois vão ser feitos, chamar psicólogos, psiquiatras, fazer perícia. E aí tem laudos dizendo que a criança mentiu a pedido da mãe, os psicólogos mentiram, há todo um complô, o Ministério Público levou 3 anos investigando, quebrando sigilo e não sei o quê, fez um dossiê dizendo como que a trama foi articulada para que fosse jogado no hospício. 2 pessoas disseram diante do juiz que ouviram dela: se ele não morrer no hospício, ele morre na cadeia, porque eu não vou me separar, porque não vai pegar bem para mim diante da igreja. Entendeu? Então, é o que eu preguei hoje aqui, né? Sem saber de nada, sobre quem carrega o sangue de outrem. Não é? Foi o que eu preguei hoje aqui. E, infelizmente, tem gente que carrega o sangue de outrem. Esse é um caso, assim, muito típico de alguém que carrega o sangue de outrem. A maioria das pessoas não consegue entender isso, que o hospício ele consegue ser mais cruel que a cadeia. Porque, tudo bem, a cadeia, rasparam minha cabeça, me jogaram nu na cela e mandaram me estuprar. Foram essas as recomendações. Só que ali eu já tinha vindo do hospício, entendeu? E mesmo assim, depois eu fui estudar e eu vi que uma pessoa não pode ser internada no hospício sem uma recomendação médica. Uma pessoa não pode ficar mais de 72 horas sem autorização ou da família inteira, mais de uma pessoa, ou do Ministério Público, mesmo assim, quebrando todas as leis. O trauma as crises que eu tenho de ansiedade e de TEPT que eu tenho são todas do hospício. São todas. São todas sons, barulhos do hospício. Às vezes, é claro, eu lembro da batida da cela, entendeu? Dos carcereiros, tudo. E nada disso foi apagado, entendeu? Mas quando, por exemplo, eu ouço TV chiando, porque eles colocavam a TV, era uma TV velha, eles colocavam ela ligada no máximo, naquele som estridente, para ninguém ouvir os gritos durante o processo, entendeu? Então, quando eu ouço sons estridentes, eu tenho taquicardia, eu começo a suar frio, eu fico revivendo. As pessoas não fazem ideia do que é. E me diz uma coisa. Você disse que você chegou no presídio com ordens explícitas de ser maltratado, incluindo o abuso do estupro sexual. Você foi estuprado ou conseguiu ser poupado disso? Acho que ali foi a materialização de Daniel na Cova dos Leões. Porque quando eu fui jogado lá e o carcereiro disse, a ordem foi a seguinte, que ele disse: quem estuprar, a gente não bate. E eu fui jogado no canto da cela. Eu fiz a oração da cruz naquele momento. Eu falei: Pai, eu entrego meu espírito no Senhor, porque meu corpo acaba aqui. Acabou. Acabou. Desde do momento que eu me entreguei, todos os policiais que estiveram comigo falaram: cara, você não vai durar 24 horas. Você não vai durar 24 horas. Isso foi muito colocado. E aí eu falei: Deus, por favor, que eu morra rápido. Que eu morra rápido. Aí eu fui para um canto da cela, fiquei naquela posição fetal. E aí uma pessoa tocou no meu ombro, me deu uma camisa. O outro me deu um short, o outro me deu uma havaiana preta. E ninguém, durante toda a semana que eu fiquei preso lá, eles não levantavam a cabeça para falar comigo. Eles não sabiam quem eu era, ninguém sabia de nada. E tinha ordem para me estuprar. E eles falavam comigo de cabeça baixa. Isso não. Você ficou uma semana? Dormi na delegacia, no porquinho da delegacia, na segunda-feira. Na terça, 8 horas da manhã, eu estava em Bangu.
E eu saí de sábado para domingo. Qual é a reação dela quando ela ouve essa história? Então, eu não sei se ela tem alguma reação, porque assim, logo, semanas depois, ela já estava com outra pessoa, né? Ah, então existe a chance disso tudo ter acontecido porque ela já estava com outra pessoa? Não, chance existe, existem inúmeras teorias, entendeu? Que inclusive consta no processo. Mas 9 meses depois de que um suposto filho foi abusado, o filho teve um suposto abuso, 9 meses depois, ela já estava com o que é o atual marido dela. Só que antes desses 9 meses, ela teve 2 namorados. Então, num período de 9 meses, 3 homens. Para uma mãe que diz que a criança foi abusada. O que é muito estranho. Não, para uma mãe que troca uma acusação de abuso por um documento de anulação conjugal. É. Quer dizer, se o teu filho é abusado, não tem nada nesse mundo que seja equivalente a esse mal que a ele foi feito. Exatamente. Que de modo que eu tive quando estava no nenhuma anulação de casamento teria qualquer equivalência, qualquer peso de barganha legal, judicial ou de qualquer nível que você queira contra uma acusação de abuso, se você realmente crê que isso é verdade. Então, ao te oferecer um documento que demandava de você exclusivamente que você assinasse termos de que o casamento de vocês estava anulado porque nunca houve sexo entre vocês, porque você tinha uma vocação celibatária, uma pessoa que faz essa proposta contra uma acusação de abuso está fazendo também agora uma declaração de que o abuso não aconteceu. Pois é. Foi isso que os policiais da delegacia, quando ela estava prestando depoimento, os policiais depuseram diante do juiz e falaram, em momento nenhum ela estava preocupada. Porque ela só falava assim, eu posso usar essa denúncia aqui para pedir anulação do meu casamento? Eu posso usar isso? Ela ficava dizendo isso. Eu posso usar essa denúncia que eu estou fazendo contra ele para poder anular meu casamento? Então, assim... E isso era importante para a seita americana? Não, lá no isso Texas? No Brasil, né? Porque ela já era divorciada. Eu casei com uma divorciada. Então ela não podia continuar vendendo livros, pregando na igreja, vendendo, sabe? Dando palestra como pastora, se ela está num terceiro casamento, de mais advindo de 2 escândalos. Ela está correndo, competindo com a samaritana no Poço de Jacó. Só que, até onde eu sei na Bíblia, a samaritana não destruiu a vida do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Não, Jesus disse, olha, 5 já tiveste. E este que agora tu tens não é teu marido, mas chama ele também, vem cá. E ela foi e chamou os homens da cidade, ela chamou mais gente ainda. Para ir lá. Quando a mídia caiu em cima dela, dizendo que nem todo homossexual é pedófilo, que isso é um absurdo, aí ela começou a mudar, entendeu? Mas o discurso inicial ele é um pedófilo porque ele é gay. E aí ela fez um monte de coisas nas minhas redes sociais que todas foram entregues para a polícia, todas foram milimetricamente vasculhadas, e a polícia devolveu esse material para mim, dizendo, olha só, a gente vasculhou, fez a perícia, não achou nada, exceto no período que você estava internado. Então, você tem um relatório lá dizendo que tá limpo. Ela ensaiou a criança, gravou a criança, pedindo para ela contar a história de como aconteceu o estupro. E ela editava esses vídeos. Em um dos vídeos, ela não editou, acabou mandando para uma amiga, que mandou para mim, que chegou até mim. No final, a criança, quando falar, aconteceu assim, assim, ela divulgou esse vídeo cortado. Mas eu tenho um vídeo inteiro que no final a criança fala assim, mas mamãe, eu tenho que dizer que foi ele ou que foi outra pessoa? Só que essa parte ela não divulgou. E aí... Mas entrou nos autos? Entrou tudo.
Uhum. No entanto, que o Ministério Público vasculhou, quebrou tudo, fez todas as... Foram 3 anos de investigação. O Ministério Público Uhum. recomendou a minha absolvição ao juiz e o juiz canetou. Uhum. Só que o Ministério Público Uhum. também pediu que ela fosse investigada por coação à testemunha. E aí o Uhum. juiz, na sentença, acabou não fazendo isso, nós recorremos. Eu recorri. Uma pessoa que foi absolvida recorreu da sentença. Uhum. Eu recorri em segunda instância para que as testemunhas que ousaram se levantar para ficar do meu lado, elas fossem protegidas, porque elas sofreram ameaças de morte. Uhum. Entendeu? Quanto tempo faz que tudo isso acabou? Tem 1 ano. Um Tem ano. 1 ano que eu fui absolvido. A absolvição, a segunda instância vai ser publicada agora. Só não foi ainda por causa dessa quarentena, mas a primeira instância com aval da promotoria e do juiz tem 1 ano. Uhum. E que foi um processo ainda muito difícil, né? Porque eu definhei. Eu emagreci 25 quilos, eu atrofiei, meu corpo atrofiou, eu já não ficava mais em pé, já não andava direito, tive inúmeras dificuldades. Sequelas, né? Fui sustentado por irmãos que Deus levantou, amigos que se Amém. tornaram próximos, porque eu ainda não recuperei nada. Hoje eu meio que trabalho corrigindo roteiros de filme, de minissérie e com youtubers, né? E para ocupar a mente, voltei a escrever, entendeu? Para ocupar a mente, porque a mente também, ela deu uma atrofiada. Eu não conseguia concatenar linhas de pensamento de tanto terror que eu sofria. Mas tem 1 ano. E as pessoas que me veem hoje, voltando, falando no celular, brincando, sorrindo, se elas entrarem nas minhas redes sociais há 10 meses atrás, elas vão ver outra pessoa. Entendeu? Eu forçando para rir, mas minha boca não abria mais, porque foram 3 anos sem sorrir. Então o músculo atrofiou, a pele caiu. Entendeu? Então houve... foi literalmente algo muito inusitado. Do lado de cá, fiquei eu, pobre, sem amigos e sem dinheiro. Uhum. Deus enviou amigos depois. Mas E do lado dela ficaram quem está com a verdade, é poderoso. Exatamente. E eu queria orar com você, Amém. pedindo a ti, Jesus, que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. Que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. É o que eu te imploro junto com Felipe. Amém. Que tu tragas à luz todas as coisas ocultas das trevas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe, muito obrigado. Viu? De coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. E me dá um toque para a gente conversar sobre o futuro. Me dá um toquinho no WhatsApp, só diz oi, que aí a gente conversa. Tá bom? Tá bom. Deus te abençoe. Um grande beijo. Que o Senhor Jesus te abençoe, nos abençoe. Amém. Amém, amém.